Oi pessoas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal A Física. Se você não conhece o canal ainda, esse é um lugar onde a gente conversa de física. E eu comecei o canal há pouco tempo. Então, por enquanto, eu só falei de neutrinos aqui, que são as partículas com as quais eu trabalho. Então, meus experimentos, eles são voltados para neutrinos, são voltados para estudar e entender essas partículas. E hoje, a gente vai falar um pouco de maneira mais geral sobre a física de partículas. Vocês já pararam para pensar quais são os tijolinhos fundamentais do nosso universo? A gente aprende lá na escola que esses tijolinhos, né, que as partículas fundamentais do nosso universo são os átomos. E até muito tempo atrás, átomos eram realmente as partículas fundamentais. E algum dia os cientistas, estudando um pouco mais profundamente, viram que os átomos são, na verdade, constituídos de outras coisas. E aí encontraram o próton, o nêutron e o elétron. Aí também, por muito tempo, acharam que esses eram os tijolos do universo. Mas aí foram estudando mais e viram que os prótons e os nêutrons, eles eram constituídos por outras partículas, os quarks. Até hoje, esse dia, os quarks são conhecidos como partículas fundamentais, ou seja, eles são indivisíveis, a gente não tem subpartículas dentro dos quarks, ok? Os elétrons, eles são partículas fundamentais também. Bom, mas de maneira geral, essas partículas fundamentais, elas estão organizadas no chamado modelo padrão. O modelo padrão é uma teoria que descreve as partículas fundamentais e como elas interagem. Então, de maneira geral, a gente consegue visualizar esse modelo padrão dividindo em duas partes: partículas de matéria e partículas de força, ok? O que elas têm em comum? As partículas de matéria usam as partículas de força para interagir. Lembra que eu falei semana passada que a interação entre partículas acontece quando elas trocam outra partícula? É isso. Então elas trocam uma partícula de força, ok? Essas partículas de matéria a gente consegue subdividir em dois grupos. É o grupo dos quarks, que tem 6 partículas. Tem os quarks mais famosos, mais descolados que a gente conhece, que são o quark up e o down. Eles são os quarks que constituem, que fazem parte do nosso dia a dia. A gente consegue, ser agente, a gente consegue tocar coisas, porque tem os quarks up e down dentro deles, tá? Então, por exemplo, um quark é constituído por 2 quarks up e 1 quark down. Tem mais coisa aí no meio do caminho, não vou entrar nesse detalhe agora, mas tem muito mais coisa do que ter esses 3 quarks dentro de um próton. Tá, quieta. Tem também, no nêutron, a gente tem 2 quarks down e 1 up. Então, além desses 2 quarks super descolados que a gente conhece, existem outros 4 quarks que, apesar de não fazerem parte da matéria do dia a dia, eles estão lá e a gente consegue visualizar, a gente consegue enxergar essas partículas, por exemplo, em aceleradores, ok? Desses outros quarks a gente tem o quark charm, que eu acho ele super fofo, é o meu quark favorito. Então tem o quark charm, que é o charmoso, tem o quark strange, tem um quark estranho, tem o quark top e tem o quark bottom. Entre eles têm as diferenças de massa, né? Cada um deles tem uma massa diferente. Eles também têm cargas elétricas diferentes. O mais interessante é que todos eles têm cargas elétricas que são frações da carga do elétron. O que a gente sabe? A gente sabe que a menor carga elétrica livre que a gente consegue ver, no universo é a carga fundamental, a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas os quarks, eles têm cargas fracionárias. Isso quer dizer que a gente não vê quarks sozinhos por aí. A gente não vai ver um quark up zanzando pelo universo. A gente não vai ver um quark down zanzando pelo universo. Eles estão sempre juntos, eles estão sempre aglutinados no núcleo, formando outras partículas. Então, as partículas que são formadas por quarks são chamados hadrons, tudo bem? Existem diferentes tipos de hadrons, mas eles são partículas formadas por quarks. Então, os quarks, eles conseguem se arranjar de maneiras diferentes e formando diferentes partículas. Algumas delas são instáveis, então a gente só consegue ver por pouquíssimo tempo em aceleradores de partículas. Mas outras, como o próton e o nêutron, elas conseguem sobreviver aí por bastante tempo. Tem também o grupo dos leptons. Tem o lepton mais famoso, mais descolado, mais super pop deles, que é o elétron. Todos conhecemos o elétron, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, tá ali com a gente nos nossos momentos bons, nos nossos momentos ruins. É ponta firme esse cara, né? Coitado, ele nem escolheu essa vida, né? Mas ele tá ali, é o elétron, tá? Ele é uma partícula fundamental, ou seja, ele não tem, até hoje, que nem eu disse, dia coisa, ele não tem subdivisões. Junto com os elétrons, nessa família dos leptons, existem alguns primos dos elétrons. Existe o muon, que eu falei um pouco pra vocês já também no vídeo passado, mas o muon é um primo do elétron, ele tem as mesmas características, ele também tem carga negativa, mas ele tem uma diferença, ele é 200 vezes mais pesado que o elétron. Além dele, tem um outro primo
nessa família também, que também é mais pesado, que é o Tau. O Tau tem uma massa de 3.500 vezes a massa do elétron, apenas mente. Mas ele tá ali. De novo, ele também é muito parecido com o elétron, tem as mesmas características, mas é 3.500 vezes mais pesado. Além do elétron, muon e Tau, existem os neutrinos também no grupo de leptons. Então eu falei pra vocês o que são, tem um vídeo falando o que são neutrinos, né, como que eles foram descobertos e a história dos neutrinos, e tem também o vídeo de como que a gente estuda essas partículas, beleza? Então os neutrinos, né, que eu falei pra vocês semana passada, eles têm 3 sabores, né, um sabor associado ao elétron, que é o neutrino eletrônico, um sabor associado ao muon, que é o neutrino muônico, e um sabor associado ao Tau, que é o neutrino tauônico. Então esses 3 sabores de neutrinos, junto com o elétron, muon e o Tau, são o grupo dos leptons. Ah, que coisa linda. Tem uma coisa aí também. Todas essas partículas, elas têm as suas antipartículas. Eu não falei ainda pra vocês, mas sim, antimatéria não é uma coisa de ficção científica. Antimatéria é mundo real, ok? Então, antimatéria existe, eu vou falar pra vocês mais pra frente, eu faço um vídeo sobre antimatéria, antipartículas, mas eles existem. Então, essas partículas que eu tô falando pra vocês, todas elas têm suas antipartículas também. Os neutrinos a gente não sabe ainda, tá? Tem uma discussão aí que a gente não sabe se neutrino é sua própria antipartícula ou se não é. Tem muito pano pra manga aí, mas vou deixar isso em off, porque em algum momento eu volto pra contar as novidades pra vocês. Talvez quando tiver de bengala já, né? Mas vai saber. Então essas são as nossas partículas de matéria. Quem são as partículas de força? Vamos pensar assim, quais forças a gente conhece? Vem a primeira força na nossa cabeça, a força mais famosa, a força mais power. Não é a mais power, mas a força mais famosa que a gente conhece, a gravidade. A gravidade responsável por manter a gente, né, colado aqui na Terra, a gravidade responsável por manter o nosso planeta em órbita ao redor do Sol e mais tantas coisas, responsável por fazer cair várias partes dos nossos corpos. Não é isso? A gente conhece a gravidade, tá ali com a gente no nosso dia a dia também, é parceiro. Mas gravidade é sim uma das forças que existem na natureza, mas ela é a mais esquisita de todas, ok? Ela é a mais diferentona. Todas as outras que eu vou falar, todas elas têm uma partícula associada a essa força. A gravidade não tem, pelo menos ainda. Existe uma teoria de que existe uma partícula associada à gravidade, que seria o graviton, mas a gente não sabe ainda. Não descobrimos, não detectamos, não achamos, nada, sabe? Mas tem gente que acredita no graviton. E a gravidade é a mais fraca de todas as forças. Eu vou deixar aqui, quando eu terminar de falar, vou mostrar uma comparação das forças pra vocês, mas a gravidade é a mais bostinha de todas. Depois da gravidade, qual é a outra maior força, ou outra força mais famosa que a gente conhece? A força eletromagnética, não é isso? Tá ali também no nosso dia a dia, a gente liga coisa na tomada, existe a luz, né? Várias coisas rolando, força eletromagnética ajudando a gente. A força eletromagnética, ela tem uma partículazinha associada a ela, que é o fóton. O fóton, a partícula de luz, ela é a partícula mensageira da força eletromagnética. É o fóton que vai comunicar, que vai fazer a comunicação entre partículas carregadas. Agora, já pararam para pensar por que o núcleo de um átomo é inteiro? Já pararam para pensar por que o núcleo de um átomo não explode? Lembra comigo, partícula positiva repele partícula positiva. Por que os prótons conseguem ficar dentro do núcleo? Os nêutrons são partículas neutras, né? Não fede nem cheiram ali com relação à carga eletromagnética. Mas como é que eles conseguem ficar ali, né, e vencer essa repulsão eletrônica? Bom, a resposta disso é a força forte. Existe uma força que é mais forte que a repulsão eletrônica. Nossa, galera criativa, né? Força forte. Então a força forte, ela é bem forte mesmo. E ela é responsável por manter os quarks juntos e por manter os prótons juntos, ok? Então o que acontece? Os quarks, eles se comunicam trocando uma partícula chamada gluon. E essa partícula chamada gluon é a partícula mensageira da força forte, ok? Então, as partículas trocam gluons, elas sentem a ação da força forte através da troca de um gluon. Além da força forte, existe a força fraca. Nossa, a galera é criativa pra cacete, né? Como o próprio nome diz, é fraca, né? Mas ainda assim, ela é
substancial. Então, existe a força fraca. Ela só vai aparecer quando a gente tiver reações radioativas, quando tiver neutrino envolvido, ok? Então, quando tiver um neutrino aparecendo, a gente sabe que teve a força fraca ali, ok? A força fraca, ela tem duas partículas que são mensageiras. Ela tem o bóson W e o bóson Z, ok? A partícula W e a partícula Z. A partícula W, ela pode ser positiva ou negativa. A partícula Z é neutra. Então, essas duas partículas, o W e o Z, elas vão aparecer quando tiver a força fraca e elas vão transmitir a informação entre neutrino e outras partículas. Bom, dessas forças todas, né? Então, a gente falou da força gravitacional, da força eletromagnética, força forte, força fraca. Se a gente comparar essas forças entre si, né, o quão intensas elas são, é como se estivesse nessa tabelinha aqui. Se eu falar que a força forte é 1, né, que ela tem uma intensidade de alguma coisa, a força eletromagnética é a que vem depois. Então ela é 1/100º, né, mais fraca que a força forte, mas ela ainda tá ali pau pra toda a obra. A força fraca aparece depois, ela vai ser 1/100º, não sei nem falar esse número, 1/100º de milésimo, acho que é isso, né? 1/100.000 da força forte. E a gravitacional, eu não sei nem ler esse número, não sei falar esse número, mas é 1 dividido por 10 com muitos zeros. É 1 dividido por 10 elevado a... É 1 dividido por 10 elevado a 39 da força forte. Então é uma força bem bostinha, bem nada. Mas a gente tá sentindo, né? Qual que é a diferença de todas essas forças? É o alcance delas. A força gravitacional, apesar dela ser bem fraca, a gente consegue sentir ela a grandes distâncias, né? Então a gente consegue sentir os efeitos gravitacionais do Sol aqui, não é isso? A Terra inteira sente a atração gravitacional, né? O Sol consegue exercer a atração gravitacional lá para Plutão, né? Então, tipo, é uma força com alcance muito grande, é um alcance infinito. A força eletromagnética também é infinita, né? Ela também tem um alcance muito grande. Agora, a força forte e a força fraca, elas têm um alcance super curto. Elas vão atuar só em dimensões ali que são menores do que o núcleo atômico, pra vocês terem uma ideia, ok? E dessa força só faz sentido quando a gente olha para o interior do núcleo. Ela não vai fazer sentido aqui no sistema solar. Apesar da força forte ser forte, muito forte, ela não faz sentido nenhum se a gente olha aqui, né, em relação ao sistema solar, a gente aqui na Terra, essas coisas, entendeu? Ela só vai fazer sentido dentro de núcleos atômicos. A força fraca também. Então, por isso que a gente nem sabe da existência delas, coitadas. Além disso, existe também aqui, em algum lugar, o Higgs, né? Eu não vou falar nada sobre o Higgs hoje, eu vou ficar quieta, boca fechada, mas eu vou fazer um vídeo depois só sobre o Higgs, porque tem uma história que é uma coisa bem interessante, ok? Mas existe também nessa história toda o bóson de Higgs, o famoso bóson de Higgs, a partícula maldita. Depois eu conto pra vocês direito isso, tá bom? Mas isso tudo que eu mostrei pra vocês é a maneira bonitinha da gente ver o modelo padrão. O modelo padrão, na verdade, é uma teoria que coloca vários modelos matemáticos, então, né, é muita conta por trás disso, mas é uma teoria que tem vários modelos matemáticos fazendo a descrição de tudo isso que eu falei pra vocês. Então, cada partícula, né, ela vai interagir de uma maneira e tudo isso é descrito por uma fórmula, ok? Então, essa fórmula que eu vou mostrar pra vocês agora é a fórmula que descreve o modelo padrão da física de partículas. Espera lá, é uma única linha, ok? Isso tudo que você tá vendo aí é uma linha só, tá? Então, essa é a fórmula que descreve, essa equação que descreve o modelo padrão da física de partículas. É linda, né? Mas, galera, então é isso. Essa é a física de partículas, né? Então, tudo que eu falei de neutrinos e etc, ela começou nesse comecinho, ela começou aqui na física de partículas, né? Os neutrinos são parte aqui da física de partículas. E o modelo padrão, apesar de ser uma teoria muito bem estudada e comprovada já várias vezes, né? Vários estudos que fizeram pro modelo padrão, os resultados foram, assim, surpreendentes, bateram de certinho, bonitinho, mas ele não explica tudo. Por exemplo, eu falei pra vocês, os neutrinos, eles conseguem oscilar de sabor, né? Eles conseguem trocar de tipo. Isso não é previsto no modelo padrão, porque o modelo padrão, ele abriga os neutrinos, mas os neutrinos sem massa. Mas por conta da oscilação que eles conseguem fazer, que eles são capazes de fazer, a gente sabe que eles
eles têm massa, ok? Então, o modelo padrão, ele é uma teoria muito legal. A gente ama, a gente adora, a gente abraça, mas ele não consegue explicar tudo. Aliás, a gente não sabe tudo, ok? Os cientistas, todo mundo, toda essa gente, a gente não sabe tudo desse universo, a gente está estudando ainda porque tem muitas perguntas para serem respondidas. E com a pesquisa, outras perguntas vão surgir, mas a gente não sabe tudo, a gente continua estudando, a gente continua tentando entender o que tá faltando pra gente conseguir descrever o universo como um todo. Por exemplo, né, matéria e energia escura. Vai ter um vídeo sobre isso, calma, tá? Mas não tá aí no modelo padrão. Quais são as partículas fundamentais da matéria escura? Quem são os tijolinhos da matéria escura? Não sei. Né? A gente sabe os efeitos, a gente sabe que matéria escura tá ali, a gente sabe que energia escura tá ali, mas a gente não consegue detectar essa gente ainda, tá? Então tem muita coisa ainda que o modelo padrão não consegue abrigar, não consegue responder e que a gente tá tentando entender, ok? Galera, então é isso, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, não esqueça de colocar aqui nos comentários coisas que vocês querem ver nos próximos vídeos, ok? Eu já tenho uma listinha anotada, já anotei várias coisas legais que as pessoas me sugeriram, mas tem vídeo toda semana aqui no canal. Então, quanto mais sugestões vocês tiverem, mais legal vai ficar, ok? Então é isso, galera. Muito obrigada por me assistirem e um super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau!